Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema, Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, estamos recebendo em formato virtual a doutora Lívia Cons, que é mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Lívia, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá a todos, é um prazer. Doutora, para a gente começar, nada melhor do que entender o que é, né? O que é um câncer de mama? Qual é o... A gente ouve tanto falar, né? Mas para quem não está tão acostumado a aprofundar na doença, explica um pouquinho para a gente o que é o câncer de mama, doutora. Então, o câncer de mama é uma doença que pode ser caracterizada por um nódulo, por um tumor ou por uma alteração, como uma mancha na mama. Mas o que define o câncer de mama? É um conjunto de células da mama que começam a crescer e se proliferar de modo diferente do restante das outras células. Então, ao invés de seguir o caminho normal, que seria das outras células da mama, essas células adquirem características diferentes, formatos diferentes por alteração do DNA e que têm um potencial de crescimento, de se espalhar para outros lugares, de ir para outros lugares do corpo. Então, por isso que a gente fala nessa questão da mutação que a célula sofre e, a partir disso, poder gerar as metástases. Então, isso é o componente maligno que a gente fala. Então, qual que é a caracterização do câncer? Câncer é um conjunto de células malignas, que pode estar em todos os lugares, mas especificamente agora a gente está falando da mama. É só para a gente entender também, o homem também tem mamas. Existe câncer de mama nos homens também? E qual a incidência? É possível que os homens tenham, sim, câncer de mama, porque, como você bem disse, os homens têm mamas. As mamas dos homens, elas são muito menores do que das mulheres. Então, os homens não têm indicação de precisar fazer exames de rotina, por exemplo. Mas é possível. A incidência de câncer nos homens é mais ou menos 10 vezes menor do que nas mulheres. Então, é teoricamente uma doença com uma incidência muito baixa para os homens. Mas é possível sim que os homens tenham câncer de mama. Agora, doutora, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. O primeiro é o que a gente ouve muito falar, principalmente agora no mês de outubro, que é o autoexame. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho desse autoexame. E a segunda pergunta é por que é tão importante? É relacionado com o diagnóstico? A gente sempre ouve falar também que todos os tipos de câncer, né? Quanto mais cedo ele é detectado, melhor é o tratamento e a chance de cura. Tem a ver com tudo isso? Explica um pouquinho para a gente o autoexame e os benefícios de detectar o tumor o quanto antes, doutora. Então, eu vou começar a resposta até pelo final. Quanto antes detectado, melhor. É até um dos lemas da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano é reforçar isso. Quanto antes, melhor. Câncer de mama tem cura e essa possibilidade de cura é ainda melhor quando diagnosticado em estágios mais iniciais. E é aí que se correlaciona uma coisa que a gente tem falado muito, que é um termo melhor até do que o autoexame, é o autoconhecimento da mama, porque o autoexame, de certa forma, fica aquela sensação da mulher ter que sentir alguma coisa na sua mama. E essa possibilidade de sentir alguma coisa na mama traz até um certo peso assim para a mulher de ter que perceber alguma coisa. Então, a gente parou de usar esse termo autoexame da mama, até porque carregado de significados de ter um jeito certo de fazer, um momento certo do ciclo menstrual, quem não menstrua, quem menstrua. Então, para que não tenha mais essas confusões de como fazer, a gente trocou esse termo autoexame pelo autoconhecimento da mama. Conheça as tuas mamas para que a partir disso você consiga perceber se houve o aparecimento de algum caroço, se mudou o mamilo, se surgiu alguma mancha, alterou a cor da pele, e aí conseguir procurar ajuda diante de qualquer alteração. Existe um tempo de rotina? Por exemplo, eu fiz o exame hoje, a mulher fez o exame hoje. Quanto tempo depois? Criar uma rotina nesse sentido? Porque quanto tempo pode surgir um tumor ali, por exemplo? Não costuma ser rápido, então aquela mulher que mais ou menos uma vez por mês, que seja, tem uma percepção de como é o seu mamilo normal, como é a pele da tua mama, quando ela está tomando banho mesmo. Então, acho que a gente pode, de certa forma,
desapegar dessa coisa do tempo, de um momento do ciclo menstrual. Conheça as tuas mamas como outras partes do corpo. Eu costumo brincar, se surgir uma pinta nova na tua pele do rosto, logo você vai perceber. A mama, ela tem que fazer parte desse cuidado também, porque não é incomum no consultório, no meu dia a dia, eu examinando uma paciente dizer a ela, mas você percebeu esse caroço? E um caroço palpável, fácil, e muitas vezes a resposta é não. Então, não que a mulher precise, como se fosse uma obrigação, ficar palpando as suas mamas diariamente. Não é para transformar ninguém nessa coisa da preocupação excessiva, mas de conhecer as suas mamas e ter uma rotina de pelo menos uma vez por mês, se não toda semana, sentir como as suas mamas estão, se tem alguma secreção nova, se tem algum caroço, algo que tenha se modificado e que assim seja percebido o mais depressa possível. É importante a gente falar sobre a questão de idade, né? E qual a idade que o câncer tem incidência? Ou maior, é claro que deve haver exceções, mas quais as idades das mulheres ficarem preocupadas com isso? Como a senhora falou, não se preocupar excessivamente, mas pelo menos ter essa atenção, doutora. Então, a partir dos 40 anos, isso tem que ser uma preocupação, não uma preocupação no mau sentido, mas uma preocupação no sentido de se cuidar. Então, a partir dos 40 anos, todas as mulheres precisam, além desse autoconhecimento da mama que a gente conversou, realizar o exame de mamografia todos os anos. Por que isso? Mesmo aquela mulher que fala, mas eu palpo a minha mama, eu me cuido. A mamografia consegue identificar alterações muito iniciais, quando elas não ainda são palpáveis. Então, a mamografia consegue detectar o que a gente chama de calcificações ou uma assimetria, uma mancha, coisas que muitas vezes são precursoras, que estão em estágio antes de se transformar num nódulo e de virar câncer de mama. Então, por isso que a gente fala que é o principal exame, porque a detecção de uma alteração através da mamografia, ela é mais precoce. Então, a partir dos 40 anos, anualmente, todas as mulheres precisam fazer a mamografia. Por exemplo, uma jovem de 25 anos ou 30 anos percebeu alguma diferença ali, porque não é porque é um pouco mais nova que também não deve ter o seu autocuidado. Mas detectou alguma coisa, ela já pode fazer mamografia? É indicado para essa idade também? Ela já pode, mas nessa idade, o melhor exame para ela, depois de procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista, muito provavelmente vai ser o ultrassom. Então, o ultrassom não é um exame de rotina para detectar alterações muito precoces, pensando em câncer de mama. A mamografia é um exame melhor para isso. Mas uma jovem que sentiu um nódulo, a chance maior é que esse nódulo seja benigno. Então, para ela, vai valer uma consulta e um exame de ultrassom, e não exatamente de mamografia. Ela pode fazer a mamografia? Pode, mas não é o exame de escolha. Perfeito, doutora. E como é que é o tratamento aqui no Brasil? Como é que o país anda para tratar o câncer de mama? Ainda é muito dispare, é isso que eu teria a dizer, porque o tratamento do câncer de mama ele é feito em etapas, então tem uma etapa que é a cirurgia, uma etapa que é a quimioterapia, uma etapa que é a radioterapia, uma etapa que são medicações que a paciente vai ficar usando pelo menos por 5 anos. O que acontece é que o acesso das mulheres para esses tratamentos ainda é muito diferente nas diferentes regiões do país, e também ainda é muito diferente para as pacientes que têm convênio ou que dependem totalmente do SUS. Então, isso é uma coisa que a gente briga e que a gente gostaria que ao longo do tempo fosse diminuindo, para que todas as mulheres tivessem acesso tanto para diagnóstico quanto para tratamento de uma forma mais uniforme. E como é que é o tratamento em geral? Se a gente, no consultório da senhora detectou ali um tumor inicial, quais são os próximos passos? Então, o primeiro passo diante de sentir um tumor na mama é procurar um mastologista. E aí no consultório ou no SUS isso vai ser igual. É solicitar uma biópsia, que é uma punção com uma agulha grossa para mandar um pedacinho desse nódulo através da punção para análise, para saber primeiro se é um câncer ou não, porque a gente pode ter muitos nódulos na mama que não são cânceres.
E aí, uma vez a biópsia dizendo é um câncer de mama, que tipo de câncer de mama a gente está falando? Porque existem muitos tipos diferentes. E a partir desse subtipo que a gente vai dizer se a paciente vai começar o tratamento, por exemplo, pela cirurgia, tirando uma parte da mama, ou se ela vai começar o tratamento pela quimioterapia, que é uma medicação que ela recebe pelo soro durante mais ou menos 5 meses, 5 a 6 meses, para depois operar. Depois da cirurgia, é a radioterapia, que são sessões de como se fosse um banho de luz, uma máquina que ela entra e toma essas sessões na mama, e por último, um comprimido que ela fica tomando durante pelo menos 5 anos. Isso eu estou dizendo em linhas muito gerais, porque depende muito do subtipo. Tem pacientes que não vão precisar, por exemplo, da quimioterapia. Muita gente tem muito medo, porque a quimioterapia é o remédio que cai o cabelo. Mas aí eu até reforço uma coisa: muitos tipos de cânceres de mama detectados no início não precisam da quimioterapia. Então, esse tratamento ele não é igual para todas as mulheres e também porque depende muito do estágio em que o câncer for detectado. E quais são as chances de cura, doutor? É possível mensurar isso? É possível, a gente fala que os estágios iniciais do câncer de mama têm chance de cura maior que 95%, chegando a 99%. Então, uma das bandeiras da Sociedade Brasileira de Mastologia é reforçar que câncer de mama tem cura. E essa cura é muito maior quando detectado em estágios iniciais. Então, sim, mais que 95% de chance de cura para os estágios 1 ou 2, dependendo do tipo de câncer. Muito bem, para a gente partir para o final aqui, existe algum fator de risco para a doença? Por exemplo, o fator genético, hereditário, isso interfere para que a mulher possa desenvolver? Existem muitos fatores, mas a gente precisa ressaltar e tirar essa questão que dificulta muitas vezes a ida ao mastologista, a procura do serviço, que é a frase: como eu vou ter câncer de mama? Não tem ninguém na minha família que teve câncer de mama. Ter algum parente com câncer de mama é uma exceção. A maior parte das mulheres, mais de 90%, vão ter formas que a gente chama esporádicas, quer dizer, você não tem nenhum parente que teve câncer de mama, isso pode acontecer com você. Então, não espere fazer os seus cuidados somente se você tiver parentes com câncer de mama. Os antecedentes familiares, eles são importantes, mas eles são menores do que outros. Então, quais são os fatores de risco? Que a gente fala, alguns que não são possíveis mudar, como, por exemplo, ter menstruado muito cedo, ou entrar na menopausa muito tarde, usar mais de 10 anos de terapia de reposição hormonal, não fazer atividade física, obesidade, sedentarismo, uso de álcool. Então, todos esses fatores aumentam o risco para ter câncer de mama, muitas vezes de modo até mais importante do que o antecedente familiar em si. Não fiquem presas, agora falando para as mulheres, a isso. Façam seus exames a partir dos 40 anos, ainda que você não tenha nenhum fator de algum parentesco com câncer de mama, porque isso é menor entre os fatores de risco. O silicone é um fator de risco ou não para quem, para a mulher que coloca silicone? Não é, é um mito, tá bem? Ter o silicone não aumenta o risco de câncer de mama e também não dificulta a realização da mamografia. Pode fazer a mamografia, a gente só espera um tempo, por exemplo, colocou o silicone, espera pelo menos 6 meses para fazer, mas a mamografia é possível, é segura. Então, para aquelas mulheres que têm silicone mais de 40 anos, elas não devem deixar de fazer a mamografia ou pensar que só pode fazer ultrassom ou que a prótese vai romper. É tudo mito. As mulheres acima de 40 anos, com ou sem silicone, podem fazer, devem fazer a mamografia e o silicone não aumenta o risco para câncer de mama. Perfeito. Para a gente finalizar, doutora, a reincidência da doença. A pessoa que teve uma vez, foi curada, o câncer de mama pode voltar? Não sei se esse é o tema ou ter outro tumor. E qual é o índice de reincidência nesse caso? Infelizmente, a resposta é sim. Então, a gente considera que após o quinto ano de acompanhamento, então aquela mulher que tratou, passou 5 anos, não teve nenhuma volta, porque nesses anos ela vai ficar fazendo exames de acompanhamento. Nesses 5 anos não teve nada, ela está curada. Mas existem alguns tipos de câncer de mama que podem ter o que a gente chama de uma recidiva tardia, depois do quinto ano de acompanhamento. Em geral, a chance maior
do câncer voltar é até esses 5 anos iniciais. Por isso a necessidade do acompanhamento. Aquela paciente que tratou, que fez a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ela vai continuar sendo assistida pelo seu mastologista no começo, com consultas mais frequentes, 3, 6 meses, depois uma vez por ano. Mas esse acompanhamento é muito importante porque todo câncer, aí falando de qualquer outro lugar do corpo, pode voltar. Por isso que esse cuidado, essas consultas periódicas são importantes. Tá certo, doutora Lívia, muito obrigado por ter aceitado o convite, em participar com a gente aqui, dividir o seu conhecimento e, muito mais do que isso, orientar as mulheres para uma doença tão importante que é o câncer de mama, principalmente agora no mês de outubro. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e espero que todas as mulheres utilizem o Outubro Rosa como uma forma de atualização dos seus exames e em outros momentos do ano também, para que elas se cuidem. Obrigado à doutora Lívia e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.